Olá, ouvintes da Jovem Pan, estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos com os nossos comentaristas Fernando Gessi, Aline Scarelli e também Adolfo Padilha para comentar as principais informações de hoje. Vamos começar lá com destaque do Fernando Gessi. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eudes, bom dia, Aline, bom dia, Padilha, bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu já estou com o fundinho novo aqui, porque eu saí da quarentena, aliás, da segunda, né? O meu destaque é o seguinte: primeiro, que foi constatado aí pelos pesquisadores da Oxford que a vacina já tem ali uma imunização de 67% na questão da transmissão. Isso é muito importante. E uma outra notícia que vem lá da China: foram liberados 5.000 caminhões autônomos para rodarem ali dentro da China. Isso aí já faz parte de uma nova tecnologia que já vai para o mundo inteiro daqui a pouquinho, hein? Bom dia, Eudes, bom dia, Aline, bom dia, Jess, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. O meu destaque de hoje é o absurdo que a gente assistiu ontem, né? Uma ameaça velada do governador João Dória a um jornalista, o Constantino da Jovem Pan, de uma forma grosseira, de uma forma absurda, de um nível muito baixo, um direito de resposta, assim, algo nunca visto. Eu fico aqui pensando, e fica a dica para todos que estão nos ouvindo aí, imaginando se fosse o presidente Bolsonaro falando 10% do que o Dória falou para o Rodrigo Constantino, né? Eu acho que uma hora dessa até a ONU estaria pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro. Mas, para finalizar, o silêncio dos lacradores, né? O silêncio de alguns jornalistas aí da mídia, do berrante virtual, né? Ninguém fala nada, ninguém falou nada, deu por isso mesmo. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. E as vozes que pregam liberdade, que desmascaram ações políticas de bastidores, correm um sério risco de serem caladas. É bom todo mundo prestar atenção nisso. Ok, vamos lá então para o destaque de Aline Scarelli. Bom dia, Aline. Bom dia, Eudes, Padilha, Fernando Gessi, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. O meu destaque de hoje ele também é uma pequena reflexão. Eu insisto mais uma vez com relação à eleição da Câmara, que elegeu Arthur Lira, né? E ontem veiculou nas redes sociais um vídeo de uma festança, né? Então vamos lá, gente. Teve uma eleição, logo em seguida uma festança organizada com garçons contratados, né? Diz o vídeo lá, as notícias que foi regada a champanhe, camarão, brioches. Então, assim, a eleição não foi uma surpresa, era de cartas marcadas, né? Teve a troca de emendas de 3 bilhões, elegeu-se Arthur Lira, que é de conhecimento de todos, que espancou a mulher. Então, a gente naturaliza a violência contra as mulheres, elege um homem para estar na presidência da Câmara e tá tudo bem, né? Vamos continuar falando de coisas rasas e não vamos se preocupar com o que tem lá na discussão da Casa Legislativa. Muito bem, então, vamos lá para a nossa primeira informação de hoje. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 10 dias para Arthur Lira, do PP de Alagoas, prestar informações sobre a decisão que anulou a formação do Bloco de Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e excluiu partidos que o apoiaram na formação da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Vamos lá para o comentário de Aline Scarelli. Então, esse Lira vai estar bastante nas nossas pautas, porque se ele é o presidente da Câmara, ele que vai pontuar decisões importantes para o país e para nós, que nos atinge, a política ela tá ali, evidente, a gente precisa discutir. O PDT, como outros partidos, pode se insurgir, se socorrer do STF contra alguma decisão da Câmara, do presidente da Câmara. E nesse caso, ele teve uma decisão muito rápida no seu primeiro dia, no seu primeiro ato, que foi modificar a formação da mesa, né? Agora, vamos lá. A outra notícia que teve é que o PDT retirou essa reclamação no STF, né? Então, agora está no momento do Dias Toffoli decidir ou não por essa homologação. Então, gente, olha que coisa interessante, ao mesmo tempo que nos choca, porque existe talvez não seja conhecimento de todos, mas a mesa da Câmara ela tem uma formação, então eles dão os cargos para as pessoas mais importantes, então aliados dele, né, para julgar e decidir aquilo que eles são de interesse do partido do Lira e de quem elegeu ele. E de repente vão mudar as regras do jogo, então acho que a gente tem que observar, fazer pressão
é, mais uma vez, um monte de homens que estão lá há muitos anos fazendo as leis para eles e não estão olhando para quem mais necessita de proteção do Estado, que são as minorias, as mulheres. Então, enquanto a gente tiver, eu chamo a atenção para esse ponto, enquanto a gente tiver esse monte de homem negociando nossas leis, a gente vai ter essas formações aí das oligarquias políticas. Fernando Gessi, vamos lá para sua análise desse assunto. Olha, eu acompanhei ali a eleição. Enquanto eu trabalhava na minha casa, eu deixei a coisa rolando e eu ouvi o discurso do Lira e também do Baleia Rossi. O discurso do Lira foi um discurso bem para dentro ali, para os seus pares. E o Baleia Rossi fez um discurso para a sociedade, com o que ele pretendia fazer ali se assumisse a presidência. Eu tenho restrição contra as duas pessoas, tá? Nenhuma das duas. Agora, no discurso do Lira, ele falou assim, um discurso de harmonia, de junção, de trabalhar ali em decisões mais pluralistas, vamos dizer assim, consultar mais a mesa, consultar todas as pessoas, para podermos ali ver o que interessa para o Brasil. O que interessa para o Brasil não são as pautas temáticas, isso aí vai afetar meia dúzia aí. O que interessa para o Brasil são as pautas de grande relevância. Eu já comentei sobre isso aqui. Agora, o ato do Rodrigo Maia em deixar ali a formação da inscrição do PT daquele bloco, 6 minutos atrás, 6 minutos para alegar isso, alegar aquilo, tudo bem, vai, era o ato dele. Agora, chegar na primeira ação e colocar uma situação daquela ali, realmente assustou um pouco o pessoal. Agora, cabe ao Dias Toffoli determinar se vai dar procedência ou não, porque o PDT realmente ontem à noite tirou a representação. Olha, quando você vai tentar entender os procedimentos do STF, ou da Câmara do Deputado, ou do Senado Federal, é tanta coisa, tão complicado, que eu acho que a complicação é criada justamente para vender as facilidades. Num geral, o que eu entendo disso? Vai mais uma vez o STF interferir no poder da Câmara dos Deputados? E a tal interferência de poderes que não pode existir na nossa democracia? Mais uma vez vai o STF judicializar aquilo que a Câmara de Deputados decide com o seu diretor supremo, no caso aí, que é o presidente que foi eleito na casa, e a diretoria que faz parte com ele? O STF vai dizer o quê? Não, não pode? O STF vai dizer o quê? Não, tem que fazer assim? A pedido de quem? Da oposição do governo federal? Cadê o respeito entre os poderes que deixa a democracia agir de forma harmoniosa entre eles? Cada qual, dentro daquilo que deve, pode fazer, tome a sua decisão. Então esse que é o questionamento que nós temos que fazer nesse caso aqui. Mais uma vez o STF é cutucado pelo PDT agora, que está dizendo que levou desvantagem, que a mesa diretora, enfim, e dá 10 dias ainda para o Lira responder. Vocês já pensaram se o STF tivesse sempre essa mania de dar 10 dias para aquele plano de saúde que não pagou a indenização, para aquela pessoa que foi presa de forma ingrata, as indenizações por tanta injustiça praticada com o povão, com a gente que está aqui, o baixo afegão? Já pensou se o STF decidisse assim, 15 dias para pagar, 15 dias para o banco te responder porque te cobrou ilegalmente? 15 dias? Não, é 15 anos, 20 anos, 25 anos. Esse é o Brasil dos poucos. Em tom irônico, Jair Bolsonaro desejou que Rodrigo Maia seja feliz. Pois é, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda sem partido, acompanhou do Palácio do Planalto toda a movimentação no começo da semana no Congresso Nacional para eleger os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Durante a conversa com apoiadores, ele não perdeu a oportunidade de alfinetar o deputado Rodrigo Maia, que, segundo ele, nos 2 primeiros anos do governo, atrapalhou mais que ajudou. Vamos lá, então, para o comentário de Adolfo Padilha. Eu acho que o presidente vive um bom momento político. Ontem eu disse aqui e repito, para aqueles que diziam que ele não tinha habilidade governamental no início do mandato, não sabia lidar com o Congresso, com o Senado, eu acho que nessa última eleição ele demonstrou bem a habilidade dele em compor com uma maioria e teve uma vitória avassaladora sobre aqueles que queriam travar as pautas importantes para o Brasil. Repito e digo sempre, o presidente Bolsonaro tem que jogar o jogo de Brasília, mas não pode repetir o jogo como ele era jogado antes. O que eu quero dizer com isso? Faça as concessões legais que tem que fazer, porque assim funciona o sistema.
Não adianta a turma do mimimi, os lacradores ficar dizendo, compôs com o Centrão, tá cedendo não sei o quê. O importante é não permitir a corrupção. Se a gente conseguir passar mais 2 anos sem corrupção, esse país já vai ter uma economia nunca vista antes. E que se passe as reformas. Vocês viram os absurdos de benefícios que alguns funcionários públicos das estatais têm. Coisa que brasileiro nenhum tem, CO nenhum de uma grande indústria ou empresa tem, quiçá no mundo, nas grandes potências, um funcionário público tenha tanto benefício como está sendo mostrado aí no portal Transparência que o governo começou a aplicar essa semana para todo mundo tomar conhecimento. Ok. Fernando Géssio, seu comentário. O detalhe dele atrapalhou muito, realmente é verdade. Eu poderia ter cantado aquela música da Sula Miranda, né? Vá com Deus, né? E vá embora mesmo, né? Porque realmente ele teve ali alguns entraves, ele teve erros gravíssimos. Um político como ele, tão experiente, vindo de uma família, na verdade sempre foi um governista, né? Fisiologista a extremo. O que interessa para o Centrão? O Centrão não quer nem saber da população, o Centrão não quer nem quer que a população se exploda, essa é a grande verdade. O que eles querem é o poder, o que eles querem ali é o fisiologismo, o governismo, estarem sempre mandando no país. E o grande medo que nós temos agora é quem virará refém de quem? O presidente do Congresso ou o Congresso do presidente? 3 bilhões de emendas, não tinha como perder. Agora, o que cabe nós ficarmos atentos, e é isso que é em si muito importante, se as reformas que nós tanto necessitamos serão providas ali, serão colocadas para votação. Nós sabemos que alguns pontos que foram colocados ali dentro da Câmara foram barrados pelo presidente. Inclusive, gerou um certo atrito com o Paulo Guedes, que queria que a coisa andasse. Agora veremos, né? Porque tem coisa ali que interfere diretamente em muitos políticos. Aline Scarelli, vamos lá, sua opinião sobre a fala do presidente. É importante o Fernando Géssio ter feito esse retrospecto do que aconteceu nesses últimos 2 anos de governo, né? E de atuação desse ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? Agora, sim, o que nós não precisamos nesse momento é de ironia, sarcasmos e mais conflitos, né? Desde o primeiro dia que o presidente assumiu a cadeira da presidência, o tom é esse. E um presidente, quando ele é eleito por uma maioria que apoia ele. Isso não quer dizer que depois que ele é eleito, ele não governe para todos. Então, assim, nós estamos num momento que ele precisa se colocar numa situação de governança para todos e não para quem só o apoia, né? As dores do mundo não foram plantadas pelo presidente da Câmara, a desgovernança e má atuação do governo federal com seus ministros não é devido à presidência da Câmara. Agora, sim, em brigas de elefantes, quem sai perdendo é o capim. No caso, o capim somos nós. Hoje ele não está na presidência, só que o presidente continua nas suas redes sociais se comunicando, faz isso de forma autoritária, anti-intelectual. Ele não traz uma solução que tantos esperamos, né? Assim, nós temos uma crise pandêmica, a crise econômica que já vinha um pouco antes. Então, não dá para passar pano para atitudes infantis, tom irônico, discussão rasa. A gente precisa de trabalhos e projetos, né? Como que eu vou exigir de um ex-deputado, que ele era ex-deputado, o presidente, ficou há 27 anos e não aprovou um projeto, agora nesse momento eu quero que um presidente tenha ações que respaldam e que impactam a nossa vida? Eu tenho dúvidas, eu queria, de fato, ver trabalho e menos conversa. Muito bem, olha só, o governo de São Paulo deve suspender o endurecimento da quarentena aos finais de semana e no período noturno. A gestão Dória irá confirmar, então, o fim do decreto que coloca todo o estado na fase vermelha no plano de flexibilização econômica aos sábados e aos domingos e das 20 horas às 6 horas da manhã nos dias úteis. A medida entrou em vigor no dia 25 de janeiro e permaneceria até o próximo domingo, dia 7 de fevereiro. Vamos lá, então. Aline Scarelli, você acha que essa quarentena nos finais de semana teve algum reflexo positivo aí? O governador estava certo em fazer? Pois é, muito complicado, né? Preciso fazer uma contextualização, que estamos praticamente há 1 ano de isolamento, crise sanitária, crise econômica, e esse governo estadual, né, no primeiro momento, ele foi o primeiro a ter um plano de contenção da crise pandêmica, né? Então, com relação a isso que a gente tem que ver erros e acertos. Acertou?
diminuiu as internações, né? O que me deixa triste é assim, o comércio fechado, né? As pessoas quando vão para o comércio consumir ou sentar num restaurante, respeita o isolamento, respeita os espaços, todo mundo com máscara, beleza. Só que a gente viu que não teve redução, não teve redução de mortes e de leitos, né? A gente continua, parece que a gente não perdeu a onda, né? O que eu sinto assim, que a gente continua com números que assustam. A BBC hoje pela manhã publicou um estudo assim, o risco de morrer de Covid no Brasil foi 3 vezes maior do que o resto no mundo. Então, são quase 195 mil mortes por Covid oficialmente. Então, assim, erros e acertos tiveram. Agora, eles têm a obrigação de gerir a decisão de pandemia e Covid. Só que, assim, quando o governador decide sozinho, eu acho isso uma tamanha irresponsabilidade, porque eu entendo que as decisões têm que ser construídas coletivamente, com todos que têm responsabilidade. A Secretaria de Saúde, médicos que entendem da pauta. Então, assim, é decisão que repercute na saúde e na economia. Ela não pode ser decisão sozinha, tem que ser construída coletiva. Vamos ver como vai ser a partir de agora, se esses números vão cair. Fernando Gessi, será que o Dória está decidindo sozinho? Porque tinha um comitê do contingenciamento da Covid-19, muitas pessoas lá decidindo, e a culpa está caindo praticamente somente em cima do governador. Esses cientistas aí estavam certos ou estavam errados, na sua opinião? Olha, eu acho que é o que eu falo sempre aqui. Todo mundo errou, não tenha dúvida alguma. Todos erraram. Agora, o grande problema do Brasil é o seguinte: tem muita gente dando mais ouvidos ao tiozão do Zap do que essa galera toda aí que tem formação, qualificação, pós-graduação, PhD e tudo mais. Esse povo não quer o mal de ninguém, não. Eles não querem ninguém. E outra, são tudo comunista, tudo. Pelo amor de Deus, vamos parar com esse ditado. Isso já encheu o saco. Ninguém mais aguenta isso. Nós precisamos ter aí uma conjunção, eu já falei, do Centro Nacional de Combate à Pandemia com gestões públicas, políticas públicas eficazes. Todo mundo interagindo entre si, ninguém tomando uma decisão. Olha o que aconteceu aqui no Brasil, lá atrás, enquanto o mundo morria, nós aqui pulávamos carnaval e deixávamos nossas fronteiras abertas. Ou seja, nós não repatriamos todo mundo sem problema algum. Tivemos aí brigas do STF. Por quê? Porque o presidente queria que tudo ficasse de um jeito normal. Os governadores partiram para uma quarentena um pouco mais rígida. Ou seja, quem que está certo? Quem que está errado? Pelo que eu sei, nem o Dória, nem o Bolsonaro, nem o Pazuello são pessoas especialistas na área de saúde e muito menos nessa parte são cientistas ou pesquisadores. Então, o que a Aline falou realmente é verdade. Deveria ter feito ali um conjunto de ações, todo mundo junto, olhando o mundo e tomando as ações aqui. Agora o Dória virou isso aí, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que a opção escolhida seja minha. Deu no que deu. Muito bem, vamos lá então. Adolfo Padilha, sua opinião, está chegando ao final a quarentena, tão criticada por você, né? A quarentena nos finais de semana. Qual é a sua opinião? Claro que o governo estadual, João Dória, vai revogar. Claro que ele vai flexibilizar. Sabe por quê? Você que está me ouvindo aí na Jovem Pan, porque o que ele fez ou vem fazendo não tem ciência, não tem nada de ciência. Eu canso de dizer aqui, o lockdown onde ele foi severo foi muito pior, fica até repetitivo. Os números de mortes no estado de São Paulo é devido a essas ações inconsequentes e irresponsáveis do governador de parar a economia, de bloquear todo mundo do jeito que ele faz. Numa semana tá amarelo, na outra semana tá vermelho, a troco do quê? A gente tá cobrando, ele não responde ninguém. O pessoal da Jovem Pan, quantas vezes a gente não ouve no noticiário cobrando uma explicação técnica para aquilo que está sendo decidido sobre o mercado, sobre o comércio no estado de São Paulo, sobre o mesmo tratamento de uma cidade de 300 mil habitantes para outra de 1.000 habitantes que nunca teve um caso de Covid. Quer dizer, não tem gestão nenhuma de qualificação, não tem gestão técnica, não tem gestão de conhecimento, tem gestão de oportunismo político. E a sociedade já está se movimentando para isso, né? A sociedade já está com coragem desse enfrentamento. E isso que pode estar com certeza fazendo o João Dória voltar atrás um pouco. Porque ele está percebendo que ninguém mais está aguentando essas ordens vindo garganta abaixo de todo mundo. E aí começa a surgir a intenção da insurgência social. Que é o quê? Lutar pelos seus próprios direitos.
E é o que todos nós paulistanos devemos fazer, lutar pelos direitos que a gente tem. Os direitos naturais, principalmente. Ok, vamos lá então para a última informação do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Olha, a força-tarefa da Lava Jato no Paraná deixa de existir e os procuradores vão passar agora a integrar o grupo GAECO, segundo o Ministério Público Federal. 5 procuradores continuam dedicados a investigações da Lava Jato e outros 10 não têm mais dedicação exclusiva ao caso, segundo o Ministério Público Federal. Vamos lá, então, com o comentário de Adolfo Padilha. Olha, eu não acredito muito na manchete que o portal G1 coloca, né? Que a força-tarefa da Lava Jato deixa de existir. Eu acho que aqui a gente sempre tem que aguardar ou esperar a maldade. Ou, no mínimo, esperar como que o governo vai colocar isso, mesmo sabendo que parte da Procuradoria-Geral da União. Mas eu não acredito que seja extinta a força-tarefa no sentido que ela tem que fazer, no que ela tem que buscar. A força-tarefa criada em Curitiba é um símbolo de justiça para todos nós brasileiros, né? É um símbolo de que a gente começou a ver pessoas que a gente nunca imaginou serem presos, muito dinheiro recuperado, são bilhões e bilhões de dinheiro recuperado, mas eu acredito aqui mais na maldade do título da matéria. Pode ter remanejamento, pode ter outra denominação, mas eu duvido que será tirado desses procuradores o poder de investigar, o poder de perseguir e o poder de prender ladrões. Não dá, hoje em dia, infelizmente, tudo que vem desse, que eu gosto de denominar aqui, berrante virtual, ou é conturbado, ou é distorcido. Então eu não acredito nessa manchete, força-tarefa da Lava Jato deixa de existir. Não, ela pode ter a mesma atuação, mas com outro nome, de outra forma, com outro formato. Então eu não acredito que o governo Bolsonaro não iria se pronunciar caso fosse esse mesmo contexto geral de acabar com uma ação que investiga tanta corrupção. Eu aguardo e tenho certeza que vão continuar prendendo muito ladrão aqui ainda no Brasil. Bom, para comentar esse assunto também, deixa eu chamar a Aline Scarelli. Comenta aí, Aline. Deflagrada em 2014, a Operação Lava Jato trouxe para o país aquela ânsia de realmente haver efetividade das operações, né? Efetividade de investigação, devolução de dinheiro e prisão de quem errou, vamos dizer assim, de quem cometeu o crime, né? Mas o que a gente precisa falar é que a Lava Jato ela representou um percentual na investigação de crimes. Então, nós temos um país, um sistema de justiça e cometimentos de crime. A Lava Jato não correspondeu a 5% dos crimes no país. Então, houve um remanejamento grande de financiamento e tem uns dados que são importantes dizer. Olha só, a Operação Lava Jato custou 12,4 milhões. 5,4 milhões foram de diárias e passagens, 7 milhões por substituições de procuradores. E, em contrapartida, recuperou 13 bilhões. Então, a Lava Jato custou 12,4 milhões e recuperou para os cofres 13 bilhões. Então, vamos dizer que teve um empate, mas qual foi a solução? Prendemos pessoas, mudamos o sistema de justiça, mudamos a forma de contratar, de licitar, empreiteira, tudo aquilo que a gente viu na TV2 de 2014. Não sei, tenho dúvida. Eu queria dizer que estamos mesmo para ultrapassar os limites de barreiras, né, desses números. Mas, assim, qual foi o resultado eficaz? Aquele que a gente sabe que se um político, um gestor privado cometer falcatrua, corrupção, ele sabe que ele vai ser punido? Ele sente hoje que após a Lava Jato ele vai ter a certeza da punição? Porque esses crimes acontecem há muito tempo. Quem nunca assistiu Democracia em Vertigem, eu chamo para assistir. Porque lá nós vamos ver, desde a década de 50, essas operações com as empreiteiras. Então, hoje a gente tem que ter em mente que a certeza da punição, ela vai ocorrer ou não? Muito bem. Fernando Gessi, a sua opinião? É interessante, né? Eu saí na rua tantas vezes para defender a Lava Jato, para brigar pela Lava Jato, para pedir para que ela fosse até os confins do inferno para pegar essa cambada de corrupto que nós temos aqui no nosso país. E hoje a Lava Jato é normal, né, que a operação vá se encerrando, não tenha dúvida alguma. Mas ela, infelizmente, a Aline tem um ponto que também eu concordo com ela custou caro, recuperou mais ou menos a mesma coisa, empatou, mas cabe lembrarmos aqui que mais de 200 bilhões, né, de corrupção indo para lá e para cá,
em forma aí de benesses para partidos políticos, esse dinheiro esquece, nós nunca mais iremos tê-los de volta em nossos cofres públicos. A Lava Jato, ela produziu números impressionantes no mundo inteiro. Foi o maior sistema de corrupção já criado no mundo, tanto sistêmico quanto ali dentro das nossas instituições. Foi algo assim fora do normal. Agora, um ponto que a Aline tocou, que é muito importante citarmos aqui. Qual foi a efetividade jurídica dela? Nenhuma. As empresas, sim, elas implantaram dentro de si os seus sistemas de compliance para evitarem que caíssem de novo nesse tipo de coisa, mas dentro vamos dizer assim, do âmbito jurídico, os pilantras continuam soltos, a prisão em segunda instância não existe ainda nesse país, ou seja, o sentimento de impunidade que essa corja ainda tem é altíssimo. Para mim, todo crime voltado para a corrupção deveria ser transformado em crime hediondo, tá? Porque nós já provamos, inclusive, eu falo isso numa palestra que eu dou, que corrupção mata. A corrupção ela é pior que droga, tá? Então, na verdade, nesse ponto, eu acho que a Lava Jato, não ela, né? Mas os nossos congressistas, porque eram os grandes envolvidos nessa pilantragem toda, eles não iam fazer leis para puni-los a si próprios. Muito bem, estamos chegando ao final do Jornal da Manhã dessa quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Muito obrigado a Aline Scarelli, Fernando Gessi, ao Adolfo Padilha, pela sua participação aqui na Jovem Pan. Nós voltamos amanhã a partir das 7h40 da manhã. Até lá.